A paz do Senhor, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que temos de meditar na palavra do Senhor, de poder colocar a nossa vida aos pés do Senhor, de poder nos aprofundar, irmãos, na palavra de Deus, e nós agradecemos a Deus. Nós vamos dar continuidade em mais um tópico do nosso estudo, irmãos. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre a posição do novo homem sobre o pecado ou sobre o estado de pecado, já que temos falado que os homens, todos os homens, foram encerrados debaixo do pecado, por aquele pecado que veio a nós, né, a toda a humanidade, que afetou toda a humanidade através daquela desobediência de Adão, conforme temos falado, e por isso a Bíblia nos ensina dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então hoje, por tudo aquilo que nós já estudamos até aqui, na aula passada nós falamos a respeito da obediência de Cristo, que Ele foi obediente em tudo, encarnou, se fez como um de nós, tomou a forma de homem e se conduziu para a cruz, para morrer em nosso lugar. Então hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito dessa posição, desse novo homem, então, sobre o pecado ou sobre o estado de pecado. Esse homem que então entregou a sua vida a Cristo e por isso recebeu essa graça, então nós vamos discorrer um pouquinho a respeito desse assunto. Nós vamos orar a Deus, irmãos. Senhor da glória, nós te louvamos e te bendizemos, te exaltamos, colocamos mais uma vez as nossas vidas aos teus pés, nos prostramos, ó Pai, diante de ti. Senhor, nós precisamos muito de ti, ajuda-nos, Senhor, no entendimento da tua palavra, na meditação dela. Senhor, abre o nosso entendimento, nós te pedimos, para que possamos, Senhor, ó Deus, entender, Senhor, a tua palavra, entender tudo aquilo que tu deixaste a nós escrito, Senhor, na tua palavra, para o nosso ensino. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos muito de ti. Reconhecemos que sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se nós pegarmos o nosso texto base lá de Romanos capítulo 5, eu quero pegar o verso 18, os irmãos se lembram? Romanos capítulo 5, verso 18, vai dizer assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Eu vou repetir a leitura. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, que é aquele ato, né, de ofensa, de desobediência de Adão, que através daquela desobediência o pecado então entra no mundo e todos os homens então herdam este pecado, e por isso veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, já que o salário do pecado é a morte. Todos os homens então estão condenados à morte. A parte B do versículo: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ato de justiça, um só ato de justiça veio. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por um só ato, por uma só ofensa, veio a condenação para todos os homens. Por um só ato de justiça veio a justificação de vida, ou seja, deu vida a muitos homens, né? Já que nós aprendemos que quando diz aqui todos os homens para a justificação, todos que creem em Jesus. Então, todos os que creem, todos aqueles que creem, são muitos, e nós louvamos a Deus por isso.
O texto que eu gostaria de discorrer com os irmãos hoje, irmãos, está lá em Efésios capítulo 2. Paulo nos dá um entendimento bastante profundo a respeito dessa salvação, a respeito do estado em que o homem se encontrava ou se encontra a partir dessa desobediência e desse pecado que afetou toda a humanidade. Toda a humanidade. O contexto aqui de Efésios, irmãos, é sempre bom a gente contextualizar. Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, alertando, os efésios a respeito dessa graça, dessa salvação que havia alcançado os crentes de Efésios, da igreja de Éfeso. Então Paulo vem dizer que embora havia entre eles muitos gentios que não creram no Evangelho, aqueles muitos que creram deveriam permanecer naquela nova vida que Cristo havia proporcionado a eles. Então, basicamente, de uma maneira bem resumida, esse é o contexto. Não é o objeto do nosso estudo falar da carta, mas eu quero pegar essa passagem, irmãos, porque ela nos dá uma ideia bastante ampla de qual era qual é, o estado da humanidade, o estado do homem, a natureza humana, e o que Cristo, então, essa obediência que nós temos falado, a encarnação, a obediência em encarnar-se, em descer do céu, se fazer como um de nós, a obediência de conduzir-se até a cruz. O que isso, então, o que esta obediência, já que é o tema da nossa aula, quais são os efeitos e o alcance dessa obediência? Um ponto aqui importante, irmãos, é que nós vamos falar dos efeitos e alcance dessa obediência no que diz respeito ao homem. Nós sabemos que o alcance ele foi muito maior do que alcançar o homem. Como nós ouvimos com o nosso pastor Douglas, os irmãos vão se lembrar da aula, os efeitos retroativos, ultrativos, superiores e inferiores. Então, essa morte, essa ressurreição, essa entrega de Cristo teve grandes efeitos. Efeitos, inclusive, na criação, irmãos. Na criação, efeitos celestiais, sem dúvida nenhuma. Só que nós vamos focar aqui hoje, o tema do nosso estudo, nós vamos focar na vida do homem. Quais foram, então, os efeitos e alcance na vida humana que nos alcançou através da obediência de Cristo? Amém? Então vamos ler, irmãos, Efésios capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ainda vou ler o 7, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que acontece nesse texto, irmãos? Nós vamos ler detalhadamente alguns versículos para nós entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui para os Efésios. A obediência de Cristo ao encarnar e se fazer homem sem pecado, ao viver sem pecado e ao se entregar na cruz e ao ressuscitar, reconciliou o homem com Deus. Proporcionou ao homem o relacionamento com Deus que se havia perdido por causa do pecado. Já que nós sabemos, irmãos, a Bíblia nos ensina dizendo que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se em Cristo todos os homens estavam condenados, aliás, se sem Cristo, todos os homens estavam condenados por causa do pecado, conforme nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 18, por um só ato, por uma só ofensa, veio o juízo, para a condenação. Então, eu vou repetir, se sem Cristo, todos os homens estavam condenados por causa do pecado, através de Cristo, ou por meio dele, do seu sangue e do seu sangue, na cruz do Calvário, sua morte e da sua ressurreição, é restabelecida a comunhão entre Deus e o homem, ou entre Deus e os homens que creem em Cristo. Se uma só ofensa condenou o homem para a morte, através de um só ato de justiça, trouxe a graça sobre todos os homens para a vida. Que foi o texto que nós lemos em Romanos 5,18. Eu vou repetir, irmãos, esse último texto que eu escrevi, tá bom? Se sem Cristo todos os homens estavam condenados por causa do pecado, através de Cristo, ou por meio dele, do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição, é restabelecida a comunhão entre Deus e os homens, ou entre Deus e o homem, esse homem que crê em Cristo. Se uma só ofensa condenou o homem para a morte, através de um só ato de justiça, trouxe a graça sobre todos os homens para a vida. Vamos entender um pouco mais detalhadamente o que Paulo está nos dizendo, irmãos. No versículo 1, Paulo diz assim, no capítulo 2 da carta aos Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Primeiro, Paulo está falando o seguinte, que eles foram vivificados, ou seja, eles não estão mais mortos, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Havia, antes de serem vivificados, eles estavam em um outro estado, que era mortos, ou estavam na morte. Óbvio que não estamos falando aqui, Paulo não está dizendo da morte física. Paulo se refere a mortos espirituais. Mortos em função desse afastamento, dessa natureza, pecaminosa, em que todos os homens já nascem afastados de Deus, mortos para Deus. Paulo se refere aos mortos espirituais, por causa da nossa natureza pecaminosa e, consequentemente, por causa dos nossos atos pecaminosos, ou seja, por causa da nossa natureza pecaminosa, estávamos condenados. Então, e vos vivificou, estando vós
mortos em ofensas e pecados. Em que sentido, irmãos? Por conta da nossa natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa do homem. Todos pecaram. Os irmãos se lembram algumas aulas anteriores? Todos pecaram e destituídos estão da glória. A Bíblia então encerrou todos debaixo da desobediência, por conta dessa herança que nós trazemos de Adão. E por estarmos e por contermos essa natureza pecaminosa, todo homem nasce com a inclinação para o pecado. Inclinação para o pecado. O versículo de número 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Eu vou por partes, tá bom, irmãos? Para nós entendermos. Eu vou para aqui, ó. Em que noutro tempo andastes. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eles não andam mais conforme o que Paulo diz no versículo, né? Em que outro tempo andastes. Eu vou ler inteiro para dar um contexto. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo o seguinte, então, vocês estavam, e vos vivificou, no 1, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Então, Paulo está fazendo referência a um passado, noutro tempo. Eles não andam mais em ofensas e pecados. Agora eles estão debaixo de uma nova vida. Mas Paulo vai fazer essa relação entre a vida daquele que não tem a Cristo e a vida daquele que agora está em Cristo. Amém? Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Eles não andam mais, porque foram alcançados pela graça, como nós falamos. Mas andavam, e é isso que eu quero ressaltar. Como era essa vida? Porque o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, vai nos dar exatamente a forma em que todos os homens nascem e estão encerrados, irmãos. Então vamos lá. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui, segundo o curso deste mundo? Paulo está fazendo uma referência, irmãos, de acordo com o sistema mundano. Sistema mundano, de acordo com as práticas do mundo, com os valores do mundo, princípios, regras, ou seja, modo de viver do mundo, de um mundo separado de Deus. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Este mundo que está debaixo do pecado. Este mundo, esse sistema que foi encerrado debaixo do pecado. Os irmãos entendem? Então, Paulo está fazendo referência ao seguinte: que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem regia a vida desse homem que andava segundo o curso deste mundo eram as leis do mundo. As leis do mundo, não as leis de Deus, mas as leis do mundo. Como eu disse, as práticas, os valores, os princípios, as regras, modo de viver, totalmente afastado de Deus, totalmente afastado. Tanto é, irmãos, que a Bíblia nos ensina dizendo: não vos conformeis com este mundo. Em que sentido? Com o sistema. Não se conforme com o sistema, né? O mundo não crê, por exemplo, no casamento. O mundo não crê que o Senhor une um homem e uma mulher para viverem e não há
e não há separação, não há divórcio, o mundo não crê. Então é esse sistema, irmãos. Eu usei esse exemplo para os irmãos entenderem. É esse sistema mundano que Paulo está falando, tá bom? Os irmãos querem ver? Vamos ver um exemplo desse sistema mundano que Paulo está falando, que a própria Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa, que ela mesma explica, irmãos. Olha só, Efésios, lá no capítulo 4, no verso 17 em diante. Efésios 4. Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha o 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Esse é o sistema mundano, irmãos. Percebe? Uma vida afastada de Deus, foram entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Totalmente apartado de Deus, irmãos. Uma vida totalmente apartada. Esse é um sistema mundano. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 2. Que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Percebe? Os irmãos entendem? Segundo o curso deste mundo, ou a maneira que todos os homens vivem. Todos os homens vivem. Na verdade, irmãos, nós vemos aqui, né? Não uma liberdade, né? Porque há quem diga que viver no mundo é viver uma vida de liberdade, é fazer o que quer, é ter liberdade para fazer o que quer. Na verdade, é uma vida de escravidão, porque não há poder para dizer não ao pecado, não há poder nesse sentido de dizer que eu não vou fazer determinada coisa, porque esses homens que Paulo está dizendo aqui, que noutro tempo andavam dessa maneira, eram escravos do curso desse mundo, andavam segundo o curso desse mundo, não tinham poder e não foram libertos ainda, né, nesse estado em que Paulo está dizendo, de dizer não, de sair, como se fosse uma manada, né, irmãos? De sair do curso deste mundo. Os irmãos entendem? Espero que esteja ficando claro, irmãos. E ainda vão dizer assim: segundo um príncipe das potestades do ar. Eu vou ler o versículo todo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe da potestade do ar. O mundo jaz no maligno. Jesus disse: aí se aproxima o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele, nada tenho nele. Ele atua nos filhos da desobediência, naqueles que não estão em Cristo, filhos da desobediência, aqueles que estão só em Adão, aqueles que não tiveram encontro com Cristo. Então, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos pegar um texto também, a Bíblia também nos esclarece isso, irmãos. Segundo Coríntios 4:4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Paulo dizendo aqui, né, aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século, qual Deus desse século? O príncipe da potestade do ar, né? O inimigo, Satanás,
Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles então que rejeitam a Cristo, daqueles que não querem se aproximar de Cristo, daqueles que não recebem. Então diz aqui a Bíblia que estes então, eles noutro tempo, antes da vida com Cristo, lá em Efésios 2, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, nós vimos, que Deus se revelou, Deus se manifestou a todos os homens. É importante não perdermos isso de vista. Os irmãos se lembram, lá em Romanos, capítulo 1, Paulo disse que... Vamos pegar lá, irmão, só para falarmos exatamente como está na Bíblia. É o capítulo 1, isso, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. É o que os teólogos chamam de revelação geral que nós falamos. Então, por conta da criação, por existirem, por verem a criação, eles sabem que existe um Deus que se manifestou pela criação. E por isso, todos os homens estão indesculpáveis, mas eles rejeitaram. Aqueles que rejeitam, que não querem se aproximar, que não querem conhecer particularmente esse Deus, Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2 é que antes da vida com Cristo, ou aqueles que não estão em Cristo, eles andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que opera nos filhos da desobediência, como nós lemos em 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem em Cristo, irmãos. Cegou de que maneira? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Percebe, irmãos? Para que não resplandeça, para que não dê luz ao entendimento, para que reconheçam que salvação só em Cristo. Ainda Tito, irmãos, vamos pegar lá, Tito, capítulo 3, verso 3, vai dizer assim, ainda nesse contexto: porque também nós éramos noutro tempo, antes da vida com Cristo, antes de aceitá-lo, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Percebe, irmãos? Esse é o curso deste mundo, irmãos. Esse é o curso deste mundo. Ainda que, como nós já falamos, irmãos, ainda que há homens que são honestos, não creram em Cristo, mas são honestos, pai de família, trabalhadores, mas estão debaixo ainda, irmãos, desse sistema mundano, daquilo que o pecado proporcionou na humanidade. Os irmãos entendem? E esse homem, sendo ele bom, sendo ele honesto, trabalhador, ainda assim, irmãos, toda essa justiça, a Bíblia diz que é trapo de imundícia para Deus. Não são por essas qualidades que esse homem poderá salvar-se. Não são por essas qualidades, não serão por essas qualidades. Os irmãos entendem? Versículo 3 de Efésios 2. Entre os quais todos nós também antes andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, se Paulo estava falando anteriormente somente aos crentes da igreja de Éfeso, né, explicando a eles como era a vida antes desse encontro com Cristo, Paulo agora ele abrange todos os homens, judeus, gentios, todos os homens, irmãos, todos, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, Paulo agora ele enquadra, né, todos os homens naquela condição em que o versículo 2 faz referência, vivendo, andando no curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, que opera, né, nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo agora, todos nós antes andávamos dessa maneira, nos desejos da nossa carne, ou seja, carne da nossa vontade, da nossa concupiscência, né, dos nossos desejos, né, concupiscência, desejos. Amém, irmãos? Andando no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, né? É o que nós vemos aqui no versículo 3. Andando de acordo, ou seja, conforme a natureza pecaminosa, e a tudo aquilo que dissemos nos versículos anteriores. Paulo então coloca todos os homens de todas as raças em uma mesma condição moral. Todos os homens, irmãos, todos os homens em uma mesma condição moral. Anterior a Cristo, ou fora de Cristo, ou ausente de Cristo, todos os homens estão debaixo dessa condição moral, desse estado pecaminoso, conforme estudamos até aqui. Vamos pegar em Tito, irmãos. Agora nós lemos o 3:3. Vamos ler os próximos versículos. Tito 3:4, por exemplo. Olha só: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, irmãos, eterna. Eu vou ler aqui também porque eu escrevi para os irmãos. Eu vou ler aqui. Não, é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Então eu vou repetir a leitura, tá bom? Porque também nós éramos, noutro tempo, eu estou lendo Tito 3:3 agora, para pegarmos o contexto. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, se até o versículo, voltando lá em Éfeso 2, aliás, em Efésios, né? Capítulo 2, verso 3. Se até o versículo 3, Paulo, então, está apresentando o estado em que todos os homens se encontram
por natureza. Entendam? Por natureza. Paulo então apresenta até o versículo 3 a condição humana. Quem está regendo esse homem que está somente em Adão, como esse homem se conduz, como esse homem age e como ele está encerrado debaixo de uma condição moral afetada pelo pecado. Então Paulo nos apresenta dessa maneira. A partir do verso 4, Paulo, agora, irmãos, eu vou ler do 4 ao 7, tá bom? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, olha só, mortos em nossas ofensas, ele começa, Paulo começa o versículo 1 dizendo, e vos vivificou. Então, eles não estão mais naquele estado em que Paulo apresentou antes do encontro com Cristo, antes de ser alcançados por essa graça. Eles não estão mais nesse estado. Então, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu vou ler ainda o 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Finalmente, irmãos, nós agora entramos nos efeitos e alcance dessa obediência de Cristo ao encarnar-se, ao conduzir-se até a cruz. Esses são os efeitos e os alcances no que diz respeito ao homem que se entrega a Cristo, ao homem que aceita Cristo, irmãos. E é maravilhoso, irmãos. E eu escrevi um texto aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A vida superabundando a morte. A vida superabundando a morte. Como a Bíblia nos apresenta. A graça superabundou o pecado. O amor de Deus, ao enviar seu Filho ao mundo por sua própria iniciativa, e a obediência de Cristo em cumprir cabalmente toda a vontade e plano do Pai, ao encarnar, ao se entregar para morrer por nossos pecados e ao vencer a morte, ressuscitando, nos mostra verdadeiramente que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Porém, a partir do momento que esse homem, sem condição de salvar-se, sem méritos algum, aceita que suas debilidades e faltas não podem ser justificadas por ele mesmo e que somente Cristo poderá quitar a sua dívida, absolvê-lo da condenação da morte, e se entrega a Cristo, reconhecendo o seu estado pecaminoso, então tudo aquilo que Cristo já realizou se torna realidade na vida desse homem. E da mesma forma que o pecado de Adão afetou a natureza humana com o pecado, através do ato de desobediência, eu vou repetir, deixa eu pegar aqui, isso mesmo, da mesma forma que o pecado de Adão afetou a natureza humana com o pecado, através do ato de obediência de Cristo, esse homem agora é alcançado por essa graça, e possui uma nova consciência para viver, uma nova natureza, deixando o modo de viver do velho homem, se torna então uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que maravilha, irmãos, porque essa obediência de Cristo, ela resultou nesses efeitos
maravilhosos de tirar este homem condenado, este homem com essa natureza pecaminosa. Os irmãos não percam de vista o que nós temos ouvido pelo nosso pastor: o salário do pecado é a morte. Esse homem que não está em Cristo está condenado, irmãos, está condenado. Ele receberá o pagamento, né? O pagamento, né, do seu salário, né? Aliás, o salário é o pagamento. Ele receberá o pagamento. E o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte. E a condenação eterna, conforme a Bíblia nos ensina. Por outro lado, irmãos, esse homem que se entrega a Cristo, esse homem então que é alcançado por essa graça, esse homem, ele herda então em Cristo a vida eterna. A vida eterna. Esse homem, ele tem a sua natureza regenerada. Ele não age mais como outrora. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Efésios. Eles não andam mais como outrora, em pecados e ofensas, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo. Agora, eles estão debaixo de uma nova lei, de novas ordenanças. Nos tirou da potestade das trevas, poder, domínio das trevas, domínio desse mundo, desse sistema, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos levou para outro reino, que é o reino do Filho do seu amor. Um reino, irmãos, um reino que transformou a vida desse homem. E por isso esse homem, então, ele participa desse reino, porque ele tem a sua vida regenerada. Ele teve, irmãos, a sua dívida paga. Nós vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, falando dessa reconciliação. Nós ouvimos, nosso pastor tem dito, o pastor Douglas, que havia uma dívida. Nossa dívida, irmãos, era impagável. O homem não pode quitar a sua dívida para com Deus, ela é impagável. E Deus, partiu de Deus a iniciativa de então redimir esse homem, resgatar esse homem, enviando seu filho. Então Deus mostra o seu grande amor para com o mundo quando ele então envia seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele quem? Em seu filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna só em Cristo, irmãos. Eu vou ler ainda alguns versículos, irmãos. Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso, segundo Coríntios 5, 18 e 19, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou, irmãos. Olha só. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, por meio da morte, por meio o único que poderia pagar a nossa dívida, como aprendemos com o nosso pastor recentemente. O 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Era uma dívida que nós não podíamos pagar. Então, Deus
Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Romanos capítulo 5. Eu espero que esteja ficando claro, viu, irmãos? Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, separados, conforme lemos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Reconciliação, irmãos, agora nós temos acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo então nos reconciliou. Nós tornamos a ter então comunhão, relacionamento com o nosso Deus. Nós temos acesso agora a Deus. O que outrora, numa vida fora de Cristo, numa vida ausente de Cristo, numa vida apartada de Cristo, havia separação, porque os nossos pecados fazem separação, os vossos pecados, diz Isaías, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora em Cristo, através da morte, do pagamento dessa dívida, através da justificação, nós fomos feitos justos na justiça de Cristo. Nós temos agora acesso a Deus. Nós podemos agora comungar, ter comunhão com o nosso Deus. Nós podemos agora dialogar. Nós somos agora ouvidos por Ele. Agora Ele fala conosco. Agora então nós temos um relacionamento. Estamos reconciliados. Não estamos mais apartados, separados, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou ler aqui então. Nós éramos os devedores. Éramos os condenados. O nosso salário, o nosso pagamento era a morte. Como dissemos, o salário do pecado é a morte. Cristo assume a nossa dívida, efetua esse pagamento que não tínhamos condições de quitar. Era uma dívida impagável. Como o nosso pastor fez aquela relação, daquele devedor que um terceiro então paga a sua dívida para aquele credor. A partir desse pagamento, a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por isso, fomos e somos justificados. Não somos justificados pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo, porque Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou com o seu próprio sangue, a cédula que era contra nós, que era contra a minha vida, que era contra a tua vida, foi cravada na cruz. Foi paga a dívida. Está aqui, a dívida do Everton foi paga. Como o nosso pastor também disse, se eu não me engano foi no domingo retrasado, irmãos. A dívida foi paga. Ele não deve mais nada. Estamos quites, irmãos. E louvado seja Deus, porque foi através dessa obediência de Cristo, irmãos, que nós alcançamos então a salvação. A graça nos alcançou. Vamos ler ainda alguns textos, já finalizando, irmãos. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Isso, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu vou repetir, irmão, esse texto é maravilhoso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo, como nós dissemos na aula passada, ele foi obediente em tudo, sem pecado.
o justo pelos injustos, por nós, injustos, condenados, pecadores, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Segundo Coríntios 5:21, encerrando mesmo agora, irmãos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, que foi o que nós falamos. Fomos justificados, porque por ele, foi isso que nós lemos no 21, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa obediência, irmãos. Por essa obediência que nos alcançou. Cristo foi obediente em tudo, obediente até a morte de cruz. Um Deus que foi obediente ao encarnar-se, ao se fazer como um de nós, vindo ao mundo de maneira miraculosa, por um nascimento virginal, como dissemos na aula passada, tomou a forma humana, padeceu como um homem, sofreu como um homem, e porque nós temos um Deus, irmãos, diz lá em Hebreus, que como um de nós esteve no mundo, sofreu, venceu como um homem, irmãos. Então nós temos um sumo sacerdote, irmãos, que pode se compadecer de nós. Pode se compadecer de nós, irmãos, porque conhece o que é viver como um de nós. E nós louvamos a Deus por essa grandeza, por essa salvação maravilhosa que nos alcançou. Louvado seja Deus. Na aula que vem nós concluiremos, irmãos, e eu peço a Deus que essas aulas tenham edificado a vida dos irmãos, que sejamos elevados, mais próximos, mais perto de Deus, e que toda honra e toda glória seja ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Senhor, te agradecemos e te exaltamos, te bendizemos. Somos gratos, Senhor, por tua obra em nossa vida. Somos gratos, Senhor, por este amor que nos alcançou. Senhor, e nós queremos a cada dia entregar a nossa vida aos teus pés, porque tu nos tiraste, Senhor, dessa condição, Senhor, pecaminosa, dessa condição, Senhor, em que estávamos andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos transportou para o teu reino, para o reino do Filho do seu amor. Te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação, como pregou o pastor Léo na quarta-feira, Senhor. Ai de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Fica conosco, Senhor, somos agradecidos por Ti, abençoa-nos neste dia. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Senhor, fica conosco, fala a nós ainda à noite através da Tua palavra, guarda-nos, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Um abraço. Deus abençoe, irmãos.